Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol, sejam bem-vindos ao Carol Cats. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a visão dos gatos. Sabe aquele momento da madrugada que você precisa levantar da cama para ir no banheiro fazer xixi? Aí você deixa ali uma luzinha no abajur, né? Aquelas luzinhas que a gente pluga na parede, bem fraquinho, só para você não tropeçar em nada, né? Não se machucar e não levar um tombo aí no meio da madrugada. Mas você nem acordou direito, ainda tá bastante sonolento, vai tateando, né? Até chegar no banheiro para fazer o que você precisa. E aí você percebe que o seu gato tá na maior loucura, correndo, pulando, sobe nas coisas e desce, se esconde, ainda caça sua perna antes de correr para um outro cômodo. E você para pensar como é que esse bichinho consegue enxergar tão bem com tão pouca luz. A gente fica tateando para chegar no banheiro e ele tá ali todo feliz, como se nada tivesse diferente. E ele tá ali todo feliz, como se nada tivesse acontecendo. Por que será que os gatos enxergam tão bem com pouca luz? Quando a gente pensa no felino, lógico que a gente, como um bom predador que ele é, a gente precisa pensar no todo. A visão vai complementar a audição, o olfato, a sensibilidade que ele tem na pelagem, na pele. Ele é um todo, um organismo completo que interage com o meio ambiente ao redor dele e recebe todos esses estímulos de uma forma integrada. Mas é bacana a gente conhecer parte por parte dessa maquininha para ver quão especial são esses sentidos do nosso gato. Todas essas diferenças na recepção dos estímulos do ambiente, elas são ligadas àquilo que o animal precisa. Então, quando a gente compara a nossa forma de sentir o ambiente com os gatos, com cães, nós vamos perceber diferenças justamente por conta do nosso comportamento que é diferente. O que cada um precisa dos órgãos dos sentidos vai ser específico para as características daquele animal. Nós humanos temos uma necessidade maior de distinguir as cores. Então é normal que a gente enxergue bem com bastante luz. A gente precisa de luz justamente para ter essa diferença entre os tons e entre as cores. Para a gente é importante essa característica porque a gente diferencia os nossos alimentos pela cor, por exemplo. Nós observamos o aspecto daquilo que a gente vai comer e no caso de uma fruta, a gente sabe quando essa fruta está madura justamente pela mudança da cor dela. Então isso é muito importante para nós. Por isso nós desenvolvemos bastante essa capacidade de conhecer cores. Para o gato isso não é fundamental. Os gatos eles vão caçar no finalzinho do dia, né? Ali no crepúsculo, na penumbra. Então ele não vai ter uma diferenciação de cores. E a visão deles não diferencia realmente muitas cores. Só que eles não enxergam preto e branco como muitas pessoas acreditam. Eles conseguem distinguir verde, azul, vermelho, amarelo e eles diferenciam muito mais tons de cinza do que nós. Justamente por conta desse momento em que ele vai estar mais ativo para caçar. Ele depende disso para ser bem sucedido na caçada dele. Saber outros tons de cores, identificar outras cores não vai ser importante, ao contrário da gente. O mais importante para o nosso gato é perceber movimento. Nisso eles são mestres. Qualquer pequeno movimento vai chamar a atenção do gato. E eu tenho certeza que você já fez esse teste. Você está quietinho ali sentado no sofá, o seu gatinho está sentado também tranquilo e de repente você mexe o pé rapidinho e ele dá um pulo para trás. Vai falar que você já não fez isso com o seu gatinho. Ou quando a gente quer chamar ele para brincar, a gente começa a mexer alguma coisa rápido e logo ele percebe isso e fica estimulado para entrar na brincadeira. Esse é o sentido principal da visão do gato. Ele precisa justamente perceber esses movimentos, por mais rápidos que eles sejam, para que ele consiga ir atrás da presa dele e ser bem sucedido nessa caça.
O formato da pupila do gato facilita justamente nesse sentido. Se você observar o seu gatinho num ambiente com bastante luz, a pupila dele não é redondinha como a nossa, né? O centro do olho, aquela parte mais escura. A deles forma um risco, uma fresta na vertical. Por quê? Quando a gente tem uma mudança, né, de luminosidade, ou justamente nesse movimento, essa pupila ela vai abrir muito mais rápido, ela vai conseguir reagir a esse estímulo muito mais rápido do que a nossa. Isso é extremamente importante para ele captar esse momento, né? Perceber que tem alguma coisa ali se movimentando perto dele. Vale lembrar que os gatos também não enxergam se não tiver luz nenhuma. Da mesma maneira que a gente não consegue ver nada se a gente estiver no breu, os gatos também não vão conseguir enxergar. Mas tendo só aquela luzinha do seu abajur ou aquela luzinha da parede, já vai ser suficiente para ele enxergar com muito mais clareza do que você quando está tentando ali chegar em algum outro cômodo sem acender a luz. Essa é a grande diferença desse sentido do gato, né? Da visão do gato. Justamente essa capacidade de enxergar bem com pouca luz. Os gatos possuem lá no fundo do olho, atrás da retina, uma estrutura que a gente chama de tapetum lúcido. É um tecido refletor. Essa estrutura ela funciona como se fosse um espelho. Então, cada raio de luz que entrar no olho do gatinho vai estimular as células sensíveis desse aparelho 2 vezes. Então, é como se eles aumentassem esse estímulo luminoso. Ele está recebendo só um pouquinho de luz, mas ele consegue amplificar isso. Por isso que ele vai enxergar com muito mais clareza, tendo pequenos feixes ali de raios luminosos. Esse tapetum lúcido, né, esse tecido, é o responsável por fazer o olho do seu gato brilhar de noite. Então, às vezes a gente está andando na rua, né, tá dirigindo, o farol ilumina algum gatinho que você nem tinha visto e aí brilha aquele olho. Ou em casa mesmo, quando você vê o seu gato, né, quando você descobre que o seu gato está ali na madrugada sentado em algum lugar, se você colocar a luz do celular nele, o olho vai brilhar. Quando a gente tira foto, com certeza vocês já viram isso. É justamente por conta dessa estrutura que eles possuem. A retina dos animais ela é composta por dois tipos de células, os bastonetes e os cones. Os bastonetes são essas células que conseguem justamente distinguir coisas em baixa luminosidade. Além, né, do tapetum lúcido, existem essas células. E os gatos têm 3 vezes mais bastonetes do que nós. Nós temos mais cones, que são as células responsáveis por perceber cores. Então, a anatomia do nosso olho também vai mudar de acordo com aquilo que a gente precisa. E o campo visual dos gatos é maior. Então, eles conseguem, né, perceber um campo maior do que o nosso. E apesar de tudo isso, é interessante a gente saber que quando o objeto, né, ou o brinquedinho do gato, ou o ratinho, se ele estiver caçando, quando ele está muito próximo do rosto do gato, ele não consegue enxergar com tanta nitidez. Mas aí entra aquela questão que a gente falou da associação dos sentidos. A visão naquele momento não vai ser tão importante, porque ele não vai conseguir ver com tanta clareza, mas as vibrícias, que são aqueles bigodes que o gato tem, né, perto da boca, perto do olho também, esses pelos que são sensíveis acabam ajudando ele a entender a movimentação do brinquedo ou do rato. E aí esse conjunto vai fazer com que ele seja muito bem sucedido para caçar esse bichinho ou para pegar o brinquedo que você jogou para ele. A nossa visão nesse ponto já nos dá muito mais detalhes, a gente consegue enxergar tudo com muito mais detalhes. Mesmo nesse campo visual um pouco reduzido, a gente enxerga mais cores, né, mais definição. E para eles isso não é tão importante. Uma outra curiosidade é que os filhotinhos nascem sempre com os olhos azulados. Quando a gente pega, né, aquele bebê, a gente acha que ele tem um olhinho azul, mas a cor definitiva do olho do gato ela vai aparecer ali por volta dos 3 meses.
É só aí que você vai saber qual é a cor definitiva do olho dele. Se você tem um gato mais velho, pode até ser um filhote, mas que já passou ali dos 3 meses, né? Uns 6, 7 meses, ou um gato adulto, um gato idoso. Se você começa a perceber mudanças na cor, manchas no olho, às vezes alguma estrutura mais opaca, ou a mudança da cor mesmo da íris do gato, é bacana, é importante você procurar o veterinário, porque nesse caso pode ser alguma doença, algum probleminha clínico que você vê refletindo ali no olho do seu bichinho, tá? Então, nessa primeira fase, né, até os 3 meses é normal o olho mudar de cor, mas depois disso você fica atento, porque aí pode ser uma alteração. E aí, depois da gente ter falado, né, dessas características, de como funcionam os olhos dos gatos, aí você vai me perguntar: tá bom, Carol, você tá me falando que o gato precisa enxergar mais movimento, que a cor não é tão importante, mas eu tenho um gato que só come no comedouro azul. Eu tenho um vermelho, tenho um verde, tenho um azul e ele só quer comer no azul. Como é que você me explica isso? Como é que ele não enxerga a cor, mas ele prefere o azul? E eu já passei por isso também. Só que no meu caso eram os bebedouros. Eu deixava as minhas gatas... Eu morava no interior, né, porque eu fazia faculdade, então as minhas gatas ficavam no final de semana para eu vir para casa da minha mãe. Então eu colocava mais potes de água para elas, porque eu ficava com medo, né, de acabar ali o potinho que elas mais gostavam. Só que eu percebia no começo que eu voltava e o pote que elas bebiam, né, que elas gostavam, já não tinha mais água e os outros estavam completamente cheios. E eu comecei a prestar atenção para ver se elas bebiam água naqueles potes. E elas não tomavam. E logo eu pensei nisso. O problema é a cor. Elas gostam do pote azul e não querem beber no pote branco. Só que a gente precisa considerar outras coisas. Não é que é impossível que o gato diferencie cor. Mas a preferência dele pode ser também pelo formato do pote. Esse era o meu caso. O pote delas era redondinho e eu colocava mais água num pote de sorvete. Então, um pote mais profundo, num formato diferente, com cheiro diferente. O odor é muito mais limitante para o nosso felino. E nós talvez não sentimos os cheiros, mas os próprios pigmentos que a gente utiliza nos objetos, nas roupas, isso tudo tem cheiro característico, que eles com certeza sentem. Então, quando você for, no caso dos potinhos, né, dos comedouros, dos bebedouros, que é o que a gente percebe mais as pessoas relatando isso pra gente, observe a questão do formato, do local, da profundidade. Lembra que até por conta dessa sensibilidade que o felino tem, ele não gosta de encostar os bigodes no potinho. Então, a água precisa ficar rente, né? A superfície do pote, a comida, ele não vai colocar o rostinho lá dentro. Talvez a preferência do seu gato não seja pela cor, mas por todas essas questões. Vale a pena você observar e fazer os testes. Se você tem alguma outra dúvida a respeito desse universo dos sentidos dos gatos, escreve pra gente, deixa suas sugestões também pra gente montar vídeos aí cada vez mais legais para vocês. E conta a história engraçada que acontece aí na sua casa com o seu gatinho e essas preferências que a gente sabe que eles têm. E nós vamos continuar falando dos outros sentidos do gato, até a gente entender ele como um todo. Nos acompanhe nas redes sociais, nós estamos no YouTube, no nosso canal Carol Cats, nossa página do Facebook, Carol Cats, e no Instagram, @vetcarolcats. Não esquece de curtir e compartilhar esses vídeos com os amigos de vocês. Muito obrigada por assistir esse vídeo e até o próximo.